Bora lá, fiel, para as últimas notícias do Corinthians. A Lili Nascimento vai atualizar as informações do Timão. O nome do Vojvoda ganhou muita força dentro do Parque São Jorge. E para você, o nome de Vojvoda seria o ideal ou algum outro técnico? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana para sempre receber as notícias do Timão. Sem mais enrolações, bora para as últimas notícias do Corinthians. Pois é, a situação do Corinthians está quente depois da derrota no Clássico no final de semana, todo o rolo envolvendo o Depay, essa situação está se estendendo, agora a pressão em cima também do técnico Dorival Júnior e agora está pensando no que vem pela frente, é uma sequência de jogos difíceis para o Corinthians. E o Corinthians treinou na manhã desta segunda-feira no CT Joaquim Grava. Foi a segunda atividade após a derrota por 2-0 no último sábado para o São Paulo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, já que o time se reapresentou no domingo. E neste meio de semana o Corinthians tem nada menos do que o líder do campeonato na Arena Corinthians. Quarta-feira recebe o Cruzeiro. Lembrando que a Raposa está com 15 jogos de vencibilidade entre Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. A última derrota foi na Copa Sul-Americana em abril. No Brasileirão, a última derrota do Cruzeiro foi para a equipe do Bragantino na 5ª rodada. E o revés no Majestoso aumentou a pressão para todos os lados do Corinthians, inclusive para o técnico Dorival Júnior. Isso porque especulações dão conta de que o Corinthians já teria interesse no argentino Juan Pablo Vojvoda, que deixou a equipe do Fortaleza recentemente. Para a partida contra o Cruzeiro, o técnico Dorival Júnior continua sem poder contar com o Yuri Alberto, que não joga desde o dia 24 de maio, e também não pode contar com o volante Ranieri, que tomou o 3º cartão amarelo e está suspenso. Pressão para todos os lados, porque na próxima quinta-feira à noite, no Parque São Jorge, a principal torcida organizada do Corinthians fará um protesto contra a atual gestão do clube. Uma das principais reivindicações da torcida é o direito a voto ao fiel torcedor. Também, sem citar nomes, mas fatos, fala sobre ex-presidentes que usaram o cartão corporativo do clube em benefício próprio e também presidente afastado com suspeita de crimes, em alusão a André Sanches e também ao Augusto Melo. Então, o Corinthians que terá uma semana cheia aí de jogo, para tentar se recuperar após a derrota para o São Paulo, e também com a torcida pegando no pé da diretoria e da administração do Timão. Sintomas de pressão no Timão durante essa semana. No Brasil você não tem essa condição de você poder estar tranquilo em sentido nenhum, nunca, em equipe nenhuma. Quem avalia meu trabalho está aqui, nosso diretor de futebol, presidente. Eu estou desenvolvendo o meu melhor dentro do Corinthians, buscando as correções, buscando a melhoria da equipe. As oscilações elas acontecem e tem desequilibrado um pouco esse trabalho. Nós temos que encontrar um caminho que nos dê uma sustentação, uma segurança um pouco maior. E fala-se de um fantasma de nome Vojvoda. Será? Lili Nascimento é a repórter. Depois da derrota no Clássico, segundo Dorival, pela falta de energia dos atletas em campo, o Corinthians vai pressionado para o duelo contra o Cruzeiro na próxima quarta-feira. Quando falta energia para marcação, quando falta energia para combate, para encurtar, para diminuir espaço, para tirar a condição da equipe adversária de girar a bola, você vai sofrer sempre, qualquer equipe, em qualquer circunstância. E foi isso que aconteceu. O Timão enfrenta o líder da competição. O Cruzeiro chega embalado da vitória contra o Juventude por 4-0. Enquanto o Corinthians amarga uma sequência ruim, que coloca alguns questionamentos na comissão técnica. Nos últimos 7 jogos foram 3 empates, 3 derrotas e apenas uma vitória. Um aproveitamento de 28,6%. A gente joga com isso, joga com a carga física, joga um derby onde é detalhe físico, detalhe tático, e a gente infelizmente tem jogadores que vêm jogando 90 minutos, seu terceiro jogo jogando 90 minutos, e não é uma excusa. Dorival chegou ao Corinthians há 3 meses, quando o presidente Augusto Melo demitiu Ramon Dias. O treinador argentino teve o contrato encerrado menos de um mês após ganhar o título paulista pelo clube. Agora, sob o comando do ex-treinador da seleção brasileira, a situação não é das melhores. O Clássico Majestoso mostrou. O jogo desta quarta-feira vai muito além da tabela do Campeonato Brasileiro. É claro que a colocação do Corinthians na competição importa, mas muito mais do que isso, a performance em campo pode definir o futuro da comissão técnica.
Há algum tempo, Dorival Júnior vem sofrendo críticas por parte da torcida por conta do desempenho do elenco. E uma conversa sobre uma possível demissão por falta de resultados já acontece nos bastidores do clube. Primeiro, no Brasil você não tem essa condição de você poder estar tranquilo em sentido nenhum, nunca. Além da pressão, Dorival também enfrenta problemas internos com alguns atletas. Yuri Alberto ainda não foi liberado pelo departamento médico para jogar. E Memphis Depay tem causado um certo desconforto nos últimos dias, por faltar a um treino e não retornar ao banco no segundo tempo do Clássico. O treinador tem 2 dias para ajeitar a casa antes do duelo, que pode ser decisivo para a continuidade do trabalho de Dorival. É isso, agora a trabalhar, acreditar no professor, acreditar no time, que já tem um jogo importante em casa. Acho que já tem que pensar nisso. É o Corinthians, campeão paulista, vamos lembrar, né? O Rodrigo Garro falou sobre essas dificuldades. Os números do Dorival Júnior no Corinthians. Tá aqui, ó, na nossa tela. Foram 14 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, o aproveitamento de 52,4%. O Timão, nesse período, marcou 13 gols e sofreu 11. Você acha que é exagero dizer, Elton, que o desempenho do Corinthians com o Dorival tá pior do que estava com o Ramon? Não é exagero, mas também tem suas justificativas, né? Acho que o Dorival ele pega um ambiente talvez um pouco mais conturbado, principalmente fora de campo, e também essa questão de alguns jogadores ausentes. A sequência do Ramon Dias no ano passado contou com o Yuri Alberto, o Memphis e o Garro. Nesse momento ele não conta com os 3. Esse trio foi desfeito. E isso, claro, que pesa bastante num Corinthians que não tem a profundidade de elenco que outros clubes têm. É lógico que o Dorival tem a sua parcela de culpa num baixo desempenho dessa equipe. A gente não está isentando o técnico, né, do que o time tem feito na temporada, até porque ele é pago para encontrar soluções. Mas tudo tem um limite também. Às vezes o braço não alcança, já foi no limite, né? Ele não é um homem elástico, por exemplo, né, no Quarteto Fantástico, para tentar fazer algo diferente nessa equipe do Corinthians. Mas o fato é que o extracampo interfere no campo. Campo é onde terminam as coisas. Onde começa é fora, é no gabinete. E esse está completamente... não vou dizer que está vago, né? Porque tem um presidente lá. Mas é completamente desconexo do que o campo precisa para funcionar, né? E isso, obviamente, impacta também no trabalho do seu treinador. E a questão financeira também, né? O devendo para... Agora, parece que resolveram a situação com o Ranieri para não ter transfer ban. Sim. Quanto tempo que o Ranieri já veio do Cuiabá, né? É muito tempo. Quer dizer, a situação do Corinthians também, na questão financeira, é delicada. Tem a questão, rapidamente, a questão do Biel, que pode ir para um outro clube do Brasil, nos mesmos moldes que o Corinthians tentou, e o Porto não aceitou, porque não tinha garantias financeiras. Então o Corinthians também fica com esse descrédito, né, no mercado por conta dessa bagunça, né, administrativa que o clube está vivendo desde a temporada passada. O Biel interessava ao Corinthians, mas está a caminho do Clube Atlético Mineiro. Já tem informação de que o Corinthians estaria pensando nessa hipótese, né? Hoje o Osmar Stabile, presidente interino do Corinthians, deu uma entrevista dizendo que garante o Dorival Júnior, mas aí o repórter insistiu, mas até quando? O futuro a gente não sabe, futebol depende de resultados, ou seja, quando começa assim, é porque o gato já subiu no telhado, né, Xará? Mas não tem jeito, né, Xará, Marina? A lei da bola, né? A cultura do nosso futebol, infelizmente, é assim. E a cultura de um time grande como o Corinthians também é assim. É o divisor de águas, como nós dissemos ontem no mesa, né, Marina? Perdeu o clássico na Copa do Brasil pro Palmeiras, aí o Dorival não se segura. Há quem diga que se perder pro Cruzeiro já tá meio assim, né? Já Sim, pode cair. Exatamente. Então, vamos ver. É por isso que eu vou chamar aqui Alexandre Silvestre e transferir essa pergunta a ele. O Silvestre tá lá no Parque São Jorge para trazer esse noticiário do Corinthians. Silver, e aí? O técnico Dorival Júnior já tá ameaçado? Boa noite para você. Está para responder na bucha para você, Marina. Boa noite.
galera que acompanha o Gazeta Esportiva, está sim, balança no cargo, mas antes quero registrar para vocês que assim que chegamos, eu e minha equipe, aqui ao Parque São Jorge, hoje por volta das 5h30, um carro de polícia estava saindo por este portão, segurança atenta também do pessoal que trabalha no Corinthians, porque haverá protesto aqui na próxima quinta-feira, mas é bom já ficar ligado. A partir da segunda-feira, a Gaviões da Fiel convocou um protesto para quinta-feira. Quem quiser se juntar à galera aqui na quinta-feira, na porta do clube, protestar em todos os sentidos, dentro e fora de campo. Caso de polícia no Corinthians, mais um. O Corinthians, no sábado, fez um boletim de ocorrência. Olha isso. Por subtração de documentos sigilosos dos arquivos físico e também digital do clube. Dentre os documentos, as faturas que vazaram do cartão corporativo da presidência. Caso o André Sanches está sendo apurado no Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo finalmente se manifestou publicamente através de nota nos últimos minutos, agora à tarde, dizendo que está apurando a história do André Sanches e de outros ex-presidentes. A reportagem completíssima para vocês no site gazetaesportiva.com, na apuração detalhada do Thiago Salazar. Voltando à questão do campo, vamos falar de bola. Derrota do Dorival Júnior, mais uma, a quarta dele no comando do Corinthians em 14 partidas, ganhou 6 jogos, empatou 4, perdeu o clássico, o time não decola, não avança, não reage, e ele está balançando sim, como eu disse, o Osmar Stabile garantiu que pelo menos até quarta-feira ele continua, mas não dá para assegurar nada em relação ao futuro, porque tudo depende de resultado. Mas contra o Cruzeiro na Neoquímica Arena, o técnico será, o que tudo indica, o Dorival Júnior, que falou a respeito dessa pressão toda já de bastidores para uma possível saída dele. E as especulações vão rolando, já se fala aqui dentro no nome do Vojvoda, que saiu do Fortaleza. Alguns dirigentes gostam dessa possibilidade, mas o Osmar Stabile garantiu o Dorival Júnior pelo menos até o jogo do Cruzeiro na quarta-feira em Itaquera. A multa rescisória do Dorival Júnior e comissão técnica dele, o filho mais os profissionais que ele trouxe, a comissão toda custa ao Corinthians R$2 milhões por mês. A multa rescisória refere-se a um valor relativo a 3 meses de salário desta comissão técnica. Portanto, fazendo a conta, Corinthians, se mandar embora o Dorival, vai ter que pagar ao mesmo R$6 milhões. Essa é a situação de momento no Corinthians e eu volto já para projetar o jogo contra a Raposa. Quem volta, quem não volta, quem continua machucado, e o momento continua muito complicado para os lados do Parque São Jorge, Marina. E aí tá com vocês, meninos. O Dorival aí, os números que o Silver trouxe, tem 52% de aproveitamento aí, perdeu o clássico e tem uma sequência, gente, complicada. E aí? Ô Marina, Xará, quando essas vozes da bola começam a ecoar, significa que o Dorival está mais do que ameaçado. Subiu no telhado. Infelizmente, porque eu acho ele um grande treinador. Para clube, né, a sua carreira é vitoriosa, né, Xará? Mas no Corinthians realmente ele não está bem. Dificilmente vai permanecer, até porque o Corinthians não tem esse timaço todo para poder vencer os adversários que vem pela frente, né, Xará? Cara, quando começa assim, 3 meses de trabalho, já essa pressão Alex, toda, tá pelo jogo. Desculpa te interromper, o Silver tá chamando, acho que tem alguma informação aqui, você já continua. Claro. Vamos ver o que o Silver... Pode falar, Silver. Para somar no debate, até pro Alex completar, o Miller também e você, Marina, lembrando, o Osmar Stabile é o presidente interino. Dia 9 de agosto, daqui a pouco, vai ter a Assembleia Geral de Sócios para ratificar ou não o afastamento definitivo do empichado até aqui pelo Conselho Deliberativo, o Augusto Melo. Então, além da questão financeira, da multa rescisória, seriam mais 6 milhões para o Corinthians pagar. O Corinthians está vendendo almoço para comprar janta, nem o presidente é o definitivo. Dia 9, talvez mude de novo o presidente, volte o Augusto, ou o Conselho tenha que convocar novas eleições. Então é uma decisão muito delicada para se tomar nesse momento também, a demissão do técnico. Tá certo. E aí, Alex, com essa mais essa aqui? Cara, na verdade, o Corinthians só se sustenta, o Corinthians
só se mantém de pé, inclusive com chances de continuar na Série A, que tem que ser a prioridade nesse momento, pela sua própria grandeza. Se fosse um outro time médio, por exemplo, vivendo o que administrativamente o Corinthians vive, não se aguentaria, talvez tivesse falido, talvez tivesse fechado as portas. É muita coisa ao mesmo tempo para que as coisas sejam minimamente organizadas a ponto de manter um elenco caro como o do Corinthians de pé, sustentando uma comissão técnica como essa com o Dorival Júnior, que é ex-técnico da seleção brasileira. É a terceira folha de pagamento da Série A do Campeonato Brasileiro, só ficando atrás de Flamengo e Palmeiras, sem ter possibilidade de honrar essa folha de pagamento. Gente, é muito difícil. O Corinthians vive uma situação dramática. E repito, se não fosse a grandeza do próprio Corinthians, com a sua torcida, que está sempre presente, incentivando, sinceramente eu não sei o que seria desse Corinthians. E é lamentável. E a questão do Dorival Júnior que a gente estava falando aqui é só uma questão de tempo. A gente não sabe quando. Essa é a pergunta, não é se vai cair, é quando vai cair. O próprio Dorival confirmou sábado à noite no Morumbi, depois da derrota para o São Paulo, que o Yuri ainda tem etapas a cumprir. Ele continua na transição física e não encara o Cruzeiro quarta-feira. Aliás, o Corinthians, do Dorival, pressionado, tem uma sequência dificílima. É o Cruzeiro na quarta em casa, né? O Química. Sábado à noite no Rio de Janeiro, o Botafogo. E na outra quarta, o primeiro mata do mata-mata de oitavas de final contra o Palmeiras, Copa do Brasil. O jogo em Itaquera. Para essa partida, talvez é o que o Corinthians deseja. É a meta interna do Departamento Médico e Físico do Corinthians. Contar com o Yuri Alberto, artilheiro do time na temporada, com 13 gols, se eu não me engano, para pelo menos estar à disposição para esse jogo contra o Palmeiras. Contra o Cruzeiro não, e o Dorival não vê a hora do Yuri voltar, né, professor? Diz aí. Tem um jogador que é fundamental para que tudo isso dê certo. Chama-se Yuri Alberto. Nós estamos tentando reequilibrar a equipe com o Memphis, o retorno do Rodrigo, que está começando a voltar a uma normalidade depois de várias rodadas. É a terceira partida do Rodrigo apenas, depois de um longo tempo parado. Memphis está começando a retornar também depois de uma lesão que o tirou por um bom tempo. E eu aguardo agora de um jogador que é fundamental e que é responsável pela maioria dos nossos gols. Sem Yuri Alberto ainda no jogo contra o Cruzeiro, mas com o Memphis Depay, com o Rodrigo Garro. O Memphis inclusive treinou normalmente hoje na reapresentação dos jogadores, fez o regenerativo nas partes internas. Ele que não atuou mais de 45, 46 minutos, porque foi substituído no Majestoso justamente no intervalo da partida. Mateuzinho cumpriu a suspensão automática, fica à disposição, volta para o time, imagino eu. Em compensação, Ranieri tomou o terceiro amarelo, foi reserva no clássico e não enfrenta o Cruzeiro. Michael machucado, lesão muscular, vetado pelo departamento médico. Tchau. Falar que o Yuri Alberto faz muita falta. O Dorival tem razão. Ele mesmo admite que o Yuri Alberto faz falta. E é difícil você ver um técnico falar publicamente, reclamar da ausência de um jogador, né? Mas é um atleta que tem um nível muito superior aos demais. A falta que ele está fazendo para o Corinthians é nítida. Então, acho que também ele está se agarrando nessa ausência do Yuri Alberto para justificar a dificuldade que ele tem encontrado de colocar um time competitivo, de ver um time jogar melhor. É como se fosse uma desculpa, assim, né? Não dá. Eu não estou com os três ao mesmo tempo, né? O Yuri, o Garro e o Memphis, para fazer o time jogar melhor. Quando tiver os três ao mesmo tempo, aí sim, tem que ver se vai dar tempo, né, Xará? Exatamente, essa é a diferença dele com o Ramon. O Ramon pegou aquelas 9 vitórias no passado, esses três estavam bem, em plena forma, e a bola estava entrando. Diferente do Dorival. Ele está sem o Yuri, mas com o Memphis e o Garro, meia boca. Aí não tem condição. Cara, se fala muito já na queda do Dorival, né? A sequência que vai vir agora é quase inevitável a queda dele, né? E particularmente eu acho errado, tá? Eu acho que o Dorival tá errando em algumas coisas assim, mas eu acho que ele é o menor dos problemas que nós temos agora. É porque, culturalmente falando, né, precisa ter um culpado. Precisa ter alguém para levar a culpa, cara. É normal.
há 3 meses atrás, 4 meses atrás, esses culpados aí eram o Ramon Dias e o Emiliano Dias. E boa parte da torcida já se arrepende e se arrepende muito de ter mandado os caras embora, né? Então enlouquecido, ainda mais com a cláusula Corinthians que o Emiliano colocou lá no novo clube que ele assumiu. Tipo, se o Corinthians chamar, tem uma cláusula lá que ele pode voltar. Enfim, cara. E tem parte da torcida querendo os caras de volta. Então, né? Eu acho que o menor dos problemas é o Dorival, embora não defenda ele, embora ele esteja fazendo um serviço pífio no Corinthians, tá? Pífio que ele tá fazendo. E o que tá tudo acontecendo fora de campo tá refletindo dentro das 4 linhas, né? O que nós podemos fazer? Ir no Parque São Jorge, né? Vai ter o protesto no Parque São Jorge. Eu vou passar mais informações aqui no decorrer do dia, dos próximos vídeos para vocês, pra gente estar junto lá e se unir, né? Isso vai resolver a curto prazo? Não vai, mas é um começo, tá? É isso, comenta aí se você ficaria com o Dorival Júnior, se você traria o Emiliano Dias de volta, se você contrataria o Vojvoda, ligaria pro Tite de novo. Meu Deus, cara, que confusão. Quero saber muito a sua opinião. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Já somos 18 mil inscritos, hein? Curte aí, se inscreve aí, até o próximo vídeo que é já. Se Deus quiser, valeu.